Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a história da Igreja, 12º encontro, os privilégios dos prosélitos. A esta fidelidade religiosa contribuiu ao nacionalismo de raça, culto, fé, que faz esta unidade judaica, o sentido de ser nação. Também aos olhos dos pagãos, todas essas coisas formavam uma coisa só. Havia uma exceção na legislação romana, onde eles negavam o direito de privilégios aos judeus que não praticavam o judaísmo. Se eles praticassem o judaísmo, eles teriam privilégios na lei romana. Se ele fosse judeu, mas não praticava a sua religião, eles perdiam esse privilégio. Encontramos isso no edito de 21 de maio do ano 49 a.C., quando Lúcio Tertúlio, cônsul, disse: isento do serviço por motivo de ordem religiosa, os judeus cidadãos romanos que praticam e observam os ritos hebraicos em Éfeso, então não devem, em nenhum momento, servir ao exército. Flávio Joséfo, livro 14, capítulo 10. Essa concessão dada aos judeus praticantes era concedida também aos prosélitos, que, embora não fossem judeus de nascimento, adotaram a religião judaica. Os prosélitos eram aqueles que passavam para o judaísmo, aceitando a circuncisão, e que assumiam a obrigação de obedecer à lei judaica, a Torá. Existiam também aqueles que eram tementes a Deus, ou também chamados adoradores de Deus. Pessoas que adotavam o verdadeiro Deus sem passar formalmente para o judaísmo, isto é, não se faziam circuncidar. Simplesmente obedeciam às leis e praticavam a religião judaica. Essa concessão se explica facilmente quando se considera os privilégios dos judeus e os motivos que haviam inspirado os romanos. Estes princípios consistiam na dispensa de certas obrigações civis e militares, e que permitiam aos judeus de viver segundo a religião hebraica dentro do Império Romano, e que eram concedidos o direito somente àqueles que consideravam a lei hebraica como uma obrigação de consciência e real observância. A apostasia. Os judeus vinham protegidos pela sua ligação à nação judaica e da própria legislação romana. A fidelidade religiosa dos judeus é quase unânime. Existiu também na diáspora algumas apostasias, judeus que renunciavam à fé judaica. Filo de Alexandria denunciava que ele conhecia pessoas que chegaram a tal loucura de não manter a fé nem mesmo em pensamento, fazendo-se escravo dos ídolos e professando esta escravidão, marcando sua adesão ao paganismo, na folha de papiro ou no próprio corpo com ferro.
Ele mostra em suas obras como os apóstatas da santa lei caem em todos os vícios. Nós vemos na obra de Fílon de Alexandria, De Virtutibus, livro 2, parágrafo 182. Fílon denuncia também ímpios. Para ele, eram descendentes de Caim. Judeus ímpios, né? Que ele afirmava que eram descendentes de Caim. O sofisma grego, né, perverteu esses judeus e os conduziu para desprezar Deus e sua lei. Dom Fílon de Alexandria, no De Posteritate Caini, nos parágrafos 33 a 48. Alguns dos apóstolos veem nas narrativas bíblicas que lendas análogas daquela da mitologia grega, né? Então, eles atribuíam à Sagrada Escritura judaica, que era constituída, então, de mitos gregos que entrou no judaísmo. Era a forma como eles negavam a fé judaica. Nós encontramos em Filo a confusão das línguas, né, no capítulo 2 e 3. Outros, embora cedendo ao judaísmo, descaracterizaram a legislação com suas exigências alegóricas e consideravam as leis escritas como símbolo de ideias abstratas e estudam com grande atenção essas abstrações, mas negligenciam as leis. Fílon também escreve na sua obra Migração de Abraão, né, parágrafo 89. A influência do helenismo. Se outros exemplos desta apostasia e deste sincretismo podem ser encontrados em inscrições antigas, dois excessos são raros na diáspora. São considerados escândalos. Não é certo, por essas definições, que os judeus da diáspora se diferenciassem dos judeus da Judéia, mesmo diante do uso do helenismo e pela solicitude de ser cidadãos do mundo. Aos olhos dos judeus da Judéia, a civilização grega é o reino dos ímpios, dos seleucitas e dos Herodes romanos. É o mundo mau, o reino de Satanás. Aos hebreus cidadãos de Alexandria, de Esmirna, ou Éfeso, ou qualquer outro lugar, o helenismo se apresenta sobre outros aspectos. É uma grande tentação, mas uma grande força e atração que não se rejeita, mas que se procura apropriar-se deste helenismo e da sua cultura. Então nós vimos duas posições. Na Judéia, se recusava todo o helenismo, né, se procurava viver o judaísmo na sua forma mais observante. Na diáspora, seja em Alexandria, qualquer outro lugar onde tinha judeus, eles, né, mantinham a observância, mas aceitavam também o helenismo, né, se apropriava desse helenismo também da sua cultura, sem perder a identidade judaica. Nesta época em que os gregos fabricam, né, em todo lugar apócrifos, colocando seus sonhos sob o patrocínio de Pitágoras, Platão, Aristóteles, de Timeu, de Tucídide, onde os judeus redigem os apócrifos, por exemplo, Sibila, Orfeu, né, Focilide, Menandro, eles traduziram para o grego a Bíblia. Então há toda em Alexandria, em Éfeso, onde havia judeus, que havia contato com essas obras,
Mas, ao mesmo tempo, esses judeus criavam livros apócrifos da tradição helenista, né? E ali faziam toda uma forma, né, de escritos, né, que faziam esse diálogo entre judaísmo e helenismo. Por exemplo, foi ali que nasceu a tradução da Bíblia grega, o Septuaginta, onde a língua hebraica da Sagrada Escritura, que existia na Judéia, foi traduzida em Alexandria para o grego. A Bíblia alexandrina, em grego, né, formam a Septuaginta, isto é, chamados, né, de profetas inspirados por Deus. Podemos ver a carta de Aristeu, do século II a.C. Diz que Ptolomeu Filadélfio pediu em Jerusalém que enviasse 72 sábios para que eles pudessem, então, traduzir a Torá, né, para o grego. E assim ele poderia colocar na biblioteca de Alexandria, para que todos os estudiosos também tivessem acesso para conhecer a religião judaica, visto que o judaísmo era uma presença forte em Alexandria. Os exegetas seguem os tradutores e fazem da Bíblia a fonte de toda a filosofia e ciência. Da Bíblia grega, destacam, né, os seus tradutores, como também seus revisores. Por exemplo, Áquila, Símaco, Teodosião. Tem outras variantes da Bíblia grega. Filon de Alexandria, também chamado Platão judeu. De todos os comentadores da Bíblia, o mais conhecido é Filon de Alexandria, que escreveu várias obras que temos acesso. A exegese que ele usa é uma exegese alegórica, tirada também do mundo grego, da filosofia do mundo grego, para poder interpretar a Sagrada Escritura. Este método também vai ser muito usado pelos padres da Igreja, né, de Alexandria, né, alegoria, método alegórico. Filon nasceu no ano 20 a.C., numa família judia, rica, influente, e seu irmão, né, era um recebedor de impostos, tio de Tibério Alexandre e eminente representante do judaísmo no tempo de Cristo. Literário e filósofo, né, erudito, ele permanece fiel a seu povo judeu e à sua fé. Realizou uma peregrinação a Jerusalém para rezar e fazer sacrifícios. Já ancião, é encarregado nos anos 39 a 40 depois de Cristo, de uma embaixada junto ao imperador Caio, isto é, Calígula, para defender os judeus. Filon, na obra Embaixada a Caio e contra Flaco. A sua obra principal é um comentário alegórico ao Pentateuco, também chamado Comentário Alegórico das Santas Leis. E outros tratados filosóficos e obras históricas, nós temos essas obras ainda hoje, né? Filon é um judeu fiel e pio. Sua teologia possui autoridade, né, que encontramos nas especulações helenistas, de um pensamento verdadeiramente religioso. Para Filon, Deus é bom, não no sentido puramente metafísico de Platão, mas de uma bondade misericordiosa que difunde o bem em torno de si. Ele é paz e liberdade, perfeição, fim de tudo.
Sumamente feliz em si mesmo, ele é para todo ser humano o princípio da bem-aventurança, da alegria, e que convida a todos, atrai o ser humano ao seu chamado e conduz o homem a toda ação. Lembrar que Philon, né, nas suas obras, ele será esse grande comentador, né, da escritura judaica. Ao mesmo tempo, Philon é um judeu fiel. É um filósofo grego, sim. Seu Deus não é só o Deus de Israel, mas o Deus de todo o mundo. A história hebraica, ela vem transformada pelo seu método alegórico numa doutrina de salvação. Abraão não é mais pai dos fiéis, mas o primeiro dos filósofos. Foi o primeiro a reconhecer que o mundo tem uma causa suprema e que Deus é reto em sua providência. Philon, quando fala das virtudes, né, no parágrafo 216, a transcendência divina não é mais concebida com o pensamento judaico, partindo da santidade, mas da grandiosidade ideal de Deus, que o faz superior a toda determinação. Philon, quando fala do sacrifício de Abel, no parágrafo 92. E na posteridade de Caim, também nessa obra, no parágrafo 168. Tudo orienta a alma para uma teodiceia, argumentos tendo em vista a presença do mal no mundo, e que se procura defender e justificar a onipotência e suprema bondade do Deus Criador. Teodiceia natural, muito mais orientada a uma fé positiva, onde a alma lança ao desejo de Deus. Philon tenta resolver este problema com a sua teologia dos intermediários entre Deus e o mundo. Existem potências, depois serão conhecidos como anjos, e por meio das potências de Deus, por meio dessas potências, Deus age no mundo, porque sendo ele sumamente transcendente, a sua transcendência impede que ele possa agir na matéria. Mas então, ele age no mundo através dessas potências, depois dá origem ao mundo angélico, são os anjos, né, que expressam a ação de Deus no mundo, a vontade de Deus no mundo. Mesmo quando a gente pega a expressão, né, com o conhecimento da unidade divina, Deus é um diante de uma cultura helenista, politeísta, né? Philon vai explicar aos pagãos, aos helenistas, né, o que o judeu entende sobre Deus é um, a unidade divina. Ele vai criar um termo chamado monarquia, para dizer que Deus é um, é uma única ordem que gere todo o universo, embora ele haja no mundo através das suas potências, dos seus anjos. Então, aí vai aparecer no primeiro momento uma terminologia para expressar essa unidade de Deus e que os deuses, né, helenista não são deuses. Para o judeu, o único Deus é Javé. Então, ele vai usar o termo monarquia. Então, nós vamos ver. Philon tenta resolver, né, o problema, então, com essa teologia dos intermediários, dos anjos. Entre Deus e o mundo existem potências, e por meio das potências, Deus age no mundo. E por meio das potências, o homem se eleva à contemplação de Deus. Para a contemplação, no mundo grego, teoria, ato de poder,
visualizar Deus através desta contemplação. Estas potências vêm identificadas com os anjos da teologia hebraica, como já havia falado. Então, no próximo encontro, nós vamos falar sobre o Logos na teologia judaica. Depois do cristianismo, vai ver o Logos personificado na pessoa de Cristo, do Filho eterno do Pai, que existindo com o Pai, se fez carne e habitou entre nós. Mas esse é um próximo passo. Nós estamos terminando essa parte da compreensão do contexto da história judaica. Já estamos nos aproximando já para poder começar a falar de Jesus Cristo, a sua pregação e depois os seus discípulos, depois a origem da igreja. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.